Olá, queridos alunos! Neste vídeo vamos comentar sobre as constelações familiares com temas relacionados a dinheiro. Primeiramente, é importante mencionar que as constelações familiares com temas relacionados a dinheiro tendem a ser muito pesadas e difíceis. Isso acontece pois muitas vezes as dificuldades com o dinheiro estão relacionadas a traumas profundos e situações de privação extrema, como guerras e escravidão. Outro ponto importante de ser mencionado é que a dificuldade com o dinheiro, em geral, é uma questão multifatorial, ou seja, existem várias questões atuando ao mesmo tempo em uma determinada pessoa para que ela tenha dificuldade com o dinheiro. Essa pessoa muitas vezes vai precisar fazer mais de uma constelação familiar para trabalhar todo o necessário até que o dinheiro seja destravado em sua vida. A melhor maneira de iniciar uma constelação familiar de temas relacionados a dinheiro é com dois representantes, um para o paciente e o outro para o dinheiro. Em geral, este representante do dinheiro nos conduz ao emaranhamento, ou seja, onde está o problema sistêmico que leva o paciente a manifestar a dificuldade com o dinheiro. Em muitos casos, o paciente com dificuldade com o dinheiro está travado por suas crenças limitantes, que são ideias aprendidas por ele desde muito cedo e que associam o dinheiro a algo ruim e ficar rico como causador de desastres em sua vida. Essas crenças são passadas de geração em geração e vêm de muito longe. Essa ideia é reforçada por muitas religiões, inclusive a própria Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Investigar se o paciente possui crenças que dificultam a sua boa relação com o dinheiro pode ser feito de duas maneiras. A primeira é pedir para o paciente fechar os olhos e imaginar-se por um momento com muito dinheiro. Dinheiro por todos os lados, na sua conta bancária, na sua carteira, ele morando em uma mansão, viajando para fora do país, tendo carro novo de luxo, tudo isso. Depois, peça para ele dizer o que sentiu nessas imagens. Ele estava plenamente feliz ou tinha preocupações? Quais eram essas preocupações? A segunda maneira é pedir para o paciente dizer como é a relação da família dele com dinheiro. O que os seus pais e avós lhe ensinaram sobre dinheiro desde muito cedo? Em geral, essas duas investigações trazem à tona crenças limitantes que o paciente tem e que podem estar travando a sua relação com o dinheiro. Outra questão bastante comum nas pessoas com dificuldade com o dinheiro é a ideia de que o dinheiro deve ser acumulado e guardado. Essa ideia é um resquício dos traumas de guerra e escassez vividos por nossos ancestrais, que muitas vezes passaram por dificuldades e privações. Por identificação com esses ancestrais, as gerações seguintes trazem para si a ideia de que é necessário guardar dinheiro para se preparar para uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Essas pessoas, ao terem dinheiro, sentem a necessidade de sempre guardar na espera deste tempo difícil que está por vir. Isso trava a pessoa para novos projetos, pois eles sempre envolverão riscos. A pessoa fica presa a condições seguras, mesmo sendo mal remuneradas. Como nos disse Bert Hellinger, acima de tudo, uma vez que pertence à vida, o dinheiro quer ser gasto e transmitido a serviço da vida. O dinheiro se alegra quando é gasto. Ele retorna ainda mais rico para nós. Uma das características do dinheiro é que ele circula onde as leis sistêmicas são respeitadas e se retira de locais onde as leis sistêmicas são violadas. Sendo assim, vamos comentar agora sobre as três leis. Primeiro, pertencimento. O dinheiro flui de maneira leve quando todos que fazem parte de um sistema são incluídos. Isso fica muito claro em divisões de heranças. Quando alguém é excluído injustamente de uma divisão de herança, aqueles que receberam o dinheiro indevido tendem a perdê-lo rapidamente. Outro exemplo são pensões não pagas a filhos de um primeiro casamento. Aquele que não paga pensão tende a ter problemas financeiros, afinal o primeiro filho está sendo excluído. Segunda lei, hierarquia. O dinheiro flui de maneira leve quando a hierarquia é respeitada. Observamos isso claramente em empresas. Enquanto o fundador é honrado, a empresa tende a prosperar. Pessoas que trabalham em empresas e respeitam a hierarquia, posicionando-se como grandes diante de seus subordinados e colocando-se como pequenas diante dos chefes, tendem a prosperar em suas carreiras. Uma outra forma de respeitar a hierarquia
é respeitando as leis e pagando impostos, independentemente se a pessoa concorda ou não com tais impostos, eles devem ser pagos. Afinal, sonegar impostos é uma forma de desrespeitar o governo e, com isso, desrespeitar a hierarquia. A terceira lei é a lei do equilíbrio. O dinheiro flui de maneira leve quando as trocas são bem feitas, ou seja, quando ambos os lados saem satisfeitos. Ao oferecer um produto ou serviço, é importante que o preço anunciado seja justo, nem muito barato, nem muito caro. E também é importante que o cliente receba no mínimo o que foi anunciado, podendo se entregar um pouco a mais, nunca a menos. Ao comprar um produto ou serviço, é importante que se pague o preço que foi pedido, evitando se pedir desconto, pois isso pode desequilibrar a troca. Sendo assim, ao constelar um paciente com dificuldades com dinheiro, é muito importante que o constelador investigue a maneira como esse paciente lida com as leis sistêmicas, pois a quebra dessas leis pode estar causando a sua dificuldade com o dinheiro. Outra questão que dificulta a boa relação com o dinheiro são as dívidas. Quando uma pessoa possui uma dívida, o dinheiro que chega até ela já tem um destino pré-definido: pagar aquela dívida. Se ela se recusa a pagar a dívida e tenta direcionar esse dinheiro a outros locais, esse movimento tende a não prosperar. Os investimentos em novos projetos apenas terão força depois que as dívidas antigas tiverem sido pagas. As dívidas podem ser de dois tipos. A primeira são as dívidas biográficas, que são aquelas adquiridas pela pessoa durante a vida. Por exemplo, uma pessoa precisou de dinheiro e pediu emprestado a um amigo. Esta é uma dívida que precisa ser paga assim que possível. O dinheiro que sobrar na conta dessa pessoa já tem destino determinado: pagar o seu amigo. Não faz sentido essa pessoa pensar em novos projetos antes de pagar a dívida. Assim como não faz sentido essa pessoa pensar em fazer uma viagem de lazer enquanto a dívida não tiver sido paga. A dívida tem prioridade sobre novos movimentos financeiros. O segundo tipo são as dívidas sistêmicas. Essas dívidas não foram adquiridas pela pessoa, mas mesmo assim ela responde por elas. Por exemplo, uma pessoa com dificuldades financeiras, cujos pais também sempre tiveram dificuldades financeiras. Ao pesquisar a história do avô, descobre-se que ele enriqueceu às custas de uma injustiça cometida a uma outra família. Como o avô faleceu sem oferecer compensação a esta família injustiçada, as gerações seguintes acabam assumindo essa dívida e a forma de pagar é ficando sem dinheiro. Ou seja, uma parte do dinheiro recebido acaba sendo gasto como uma forma de devolver esse dinheiro ao mundo, uma vez que essa família está devedora. Esses casos são bem complexos. Como estamos em um país com história marcada pela escravidão, muitas são as famílias que ainda pagam pelas injustiças cometidas aos escravos. Um caminho para encerrar essas dívidas sistêmicas é através da constelação familiar, onde a família devedora pode ser colocada à frente da família injustiçada e realizar movimentos sinceros de reconhecimento pela dor causada, de maneira a encerrar essa dívida e liberar ambas as famílias deste emaranhamento. Uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro pode estar conectada aos mortos do sistema. Esses mortos podem ser os não nascidos, ou seja, abortos e gêmeos evanescentes, podem ser entes queridos falecidos e que a pessoa tem dificuldade de superar a dor da perda, ou ainda dinâmicas mais profundas em que a pessoa está conectada a ancestrais que nem conheceu e que passaram por sérias dificuldades e injustiças. A pessoa com dificuldade com dinheiro está viva, porém conectada à morte através desta ligação com os falecidos. Nesses casos, ela pode buscar honrar esses mortos do sistema, não se permitindo o sucesso e a prosperidade. Essa é uma profunda dinâmica relacionada à culpa por estar vivo enquanto esses falecidos não estão. Essa culpa leva a pessoa viva a não se permitir o sucesso, buscando seguir a condição de quem está falecido e também não pode mais ter prosperidade. A frase que ecoa nesses casos é: como você está falecido e não pode ter sucesso, eu também não me permito ter. Nesses casos, uma constelação familiar é necessária, na qual a pessoa viva possa entrar em contato com os mortos que está honrando e verificar que eles não se alegram com essa atitude. Os mortos querem descansar e querem que os vivos sejam felizes,
não querem jamais que os vivos os honrem na escassez. Para finalizar, existem muitos casos de pessoas que possuem dificuldade com o dinheiro por estarem desconectadas com seu propósito de vida. É importante mencionar que todas as profissões estão a serviço da vida e podem render muito dinheiro, desde o cabeleireiro até o juiz, desde o vendedor de pastel até o médico. Quando uma pessoa está em seu propósito de vida, ela ganha um brilho diferente e seu produto ou serviço também ganha esse brilho, o que atrai muitos clientes. Uma pessoa pode não prosperar por não estar fazendo o que ama. Assim, por mais que se esforce, seu produto ou serviço acaba não vendendo. Para essa pessoa, o caminho para resolver suas dificuldades com o dinheiro é buscar o seu propósito de vida. Às vezes isso inclui mudanças drásticas, como buscar outra profissão, fazer uma nova faculdade, sair da empresa da família, etc. E você, como anda a sua relação com o dinheiro? Quais questões mencionadas neste vídeo podem estar travando a sua prosperidade? Escreva pra gente nos comentários. Um abraço e até nosso próximo vídeo.